com segurança. Este, conforme a ordem recebida, colocou-os na prisão inferior e prendeu-lhe os pés ao tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram os alicerces do cárcere e abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Eu vou ler o 26 de novo. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalou até os fundamentos do cárcere. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Eu vou orar. Você só concorda comigo nesta oração. Ó Senhor Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, neste lugar para ouvir a Tua palavra, Senhor. O Teu povo, ó Deus, está sedento, precisa de uma palavra, Senhor. E Tu sabes, Senhor, que o Teu servo que aqui está, nada tem. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite. E transmite, Senhor, a palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu precisa, Senhor, falar à Tua igreja e nos ensinar nesta noite, Senhor. Aleluia. Por isso eu te peço, Espírito Santo, domine este lugar, Senhor, aos arredores, afastando todo o mal, tudo que vier atrapalhar. E que neste momento seja um momento de oração e de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, diga para o irmão, sem entender nada ainda, diga assim: se você não dormir, a vitória vai chegar na sua vida. Escolha esse irmão aí, diga de novo, para ter entendido. Se você não dormir, a vitória vai chegar na sua vida. Pronto, você já escolheu o irmão, você vai profetizar. Não pode dormir, viu? Se você dormir, você chama. Tá certo, irmão? Porque nesse momento é muito importante você prestar atenção, porque nós lemos um trecho da palavra de Deus e eu preciso explicar alguns detalhes para que a gente chegar naquilo que Deus vai falar conosco. Paulo e Silas e uma comitiva de Lucas e Timóteo estavam numa comitiva fazendo a evangelização num lugar chamado Ásia. Não importa muito, mas... E eles estavam lá e não estava dando nada certo. Aí o que aconteceu? Eles começaram a orar ao Senhor. E aí Paulo teve uma visão. Que o título dessa que você vê na sua Bíblia vai ser A Visão de Paulo em Troade. E aí Paulo tem uma visão que um jovem diz assim, diz, olha, Paulo, vem para a Macedônia. Cruza a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo, quando está pregando o Evangelho, ele diz, oxe, se eu tive essa visão, Deus está no negócio. Eu vou para lá. E aí ele se levanta, pega os navios, viaja e vai para uma cidade chamada Filipos. Chegando ali, ele escolhe um lugar para fazer a obra de Deus. E o lugar que ele escolhe é na beira do rio. E assim, na beira do rio, ele começa a pregar o Evangelho. E começa a pregar o Evangelho. E vai se juntando e a obra de Deus começa a prosperar. Conta a palavra de Deus que uma mulher chamada Lídia se converteu. E aí, quem prega a palavra sabe que a obra, quando começa a ser ouvida, e quando alguém aceita a palavra do Senhor, o inimigo também começa a atrapalhar. E aí Lídia se converte e diz, olha, eu quero que vocês se hospedem em minha casa. E que vocês continuem esta obra nesse lugar. Porque é maravilhoso, eu nunca vi coisa melhor. Assim como disse Cícero aqui. E eles continuaram pregando. Só que aí o diabo tenta fazer com que esta obra seja destruída. O diabo, com sua estratégia, agora levanta ali
uma mulher com o espírito de Satanás, um espírito enganador, que nela tem um espírito de adivinhações. E todos os dias, quando Paulo e Silas passam naquele lugar, aquela mulher diz assim para ele: está vendo esses daí? São servos do Deus Altíssimo e pregam a palavra da salvação. E eles passam. Quando é no outro dia que vem passando, está a mulher lá. A mulher está fazendo as adivinhações dela e o povo consultando, que o povo gosta, né? Diz a Bíblia que estava muito lucro para os seus senhores. E certo dia, quando Paulo vai passando de novo, aí ela lá de novo. Só esses daí, eles pregam para o Senhor, para o reino. E eles falam do caminho da salvação. Aí Paulo sente e diz: eu vou resolver esse problema agora. Aí olha para aquela jovem e diz: olha, em nome de Jesus Cristo, seja liberto desse espírito, desse demônio. E assim acontece. Aquela mulher é liberta, irmão. Louvado seja Deus. Aquela mulher é liberta. E aí o que é que acontece? Os seus senhores, quando começam a dizer: vamos agora, esse aqui deu 10 pontos aqui, adivinha alguma coisa aí? Aí ela diz: não sei. Ô Senhor, o que foi que houve? Passou um homem aqui e disse que eu estava liberto e agora não sei mais nem nada. Já pensou? E aí aqueles homens dizem: e agora? Não vamos ganhar mais nada. Ela era uma escrava que valia tanto dinheiro que não era num dono só. Era de vários donos. E aí o que é que acontece? Eles vão lá, pegam Paulo e Silas, levam para os pretores, que significa como se fosse um juiz. E aí o juiz arranca as vestes dele e diz: vara nele. E eles foram açoitados com varas em praça pública. Olha a humilhação que eles passaram. Além de eles serem açoitados com varas, eles ainda dizem: olha, leva ele para a prisão. E chegando lá, ainda disse ao carcereiro: coloca ele no cárcere inferior. Irmãos, vê só como as coisas a gente precisa analisar. Se Paulo estava lá na Ásia, Deus dá uma visão para ele, e eles vão para aquele lugar pregar o Evangelho, começa o povo a se converter, já tinha até um lugar de oração e de pregação. De repente, Deus permite eles serem humilhados em praça pública, serem açoitados e ainda ir para a cadeia. E a gente precisa fazer a seguinte reflexão: por que o servo de Deus passa por provação? Já parou para pensar? Não era para nós passar, né? Era para dar tudo certo. Não estamos fazendo a obra de Deus? Por que passar por provação? Se estava dando tudo certo, por que agora aqueles homens têm que passar por essa humilhação, irmão? E é nesse sentido que eu gostaria de meditar um pouco. Por que as provas e lutas acontecem na vida do servo de Deus? Irmãos, quando a prova e luta acontece na vida do povo de Deus, qualquer coisa que acontece tem um motivo. Nada é por à toa. Não acontece essas coisas. Não, isso não tem sentido. Pode ter certeza. A palavra de Deus diz que até uma folha que cai é permissão de Deus. Então essa prova, essa luta, talvez você não tenha acusado para ir para o cárcere. Talvez a sua luta seja uma enfermidade, talvez seja um emprego, talvez seja uma luta dentro da sua família. Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, mas você passa por prova. E essa prova há um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. E por isso que nós vamos meditar nisso. Por que passar por isso? Em primeiro lugar, a primeira lição que eu vejo através dessa palavra é para você dar glória a Deus. Amém? Como é? Se você não dormir, a vitória vai chegar na sua vida. E lembra aí, viu? Não deixa o irmão dormir, não. A primeira lição que vemos, por que a luta vem? Porque para você dar glória a Deus. O versículo 25 diz assim:
que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Irmão, eles tinham todo motivo para estar chorando e gritando e dizendo que Deus tinha sido infiel na vida deles. Eles tinham todo motivo. Olha, eles foram açoitados em praça pública. Quando eles chegaram na prisão, o carcereiro colocou eles lá naquela cela inferior. Ali era uma cela que era úmida, que não tinha luz, que não tinha, só tinha mau cheiro. Era para colocar ali, ó. Dizer, aqueles adoradores agora vão ficar lá embaixo, vão ser humilhados, vão ser calados. Essa é a intenção de Satanás. Mas aí Paulo e Silas, o que é que eles dizem? Diz, olha, tu ora e eu canto. Louvado seja Deus. E além do que, irmãos, eles estavam ali enfermos, todos doídos. Aí um diante do outro, que era assim a cela, eu fui estudar. Era assim, tinha um tronco, e eles amarravam os pés e os braços naquele tronco. Eles tinham motivo para estar chorando ali torturados. Mas aí ele diz, tu canta e eu oro, depois eu oro e tu canta, e nós vamos tirar aqui, e nós não vamos nos calar, porque essa prova que estamos passando aqui era para poder dar glória a Deus. O nome do Senhor. Esse era o motivo. E eles tiveram a sensibilidade do Espírito Santo do Senhor para entender que aquela prova que eles passavam ali era para eles estar sempre glorificando, entendendo que há propósito de Deus. Louvado seja Deus. Porque eles estavam orando ali. Eu acho maravilhoso. A palavra de Deus, ele ainda diz que era por volta da meia-noite. Irmãos, por volta da meia-noite. Isso significa, sabe o quê? Que o dia todo já tinha passado. Sabe, irmão Cosmo? Eles poderiam ter esperado o juiz vir libertar eles assim, logo imediato, né? Logo no meio-dia. À tarde, de tardezinha, à noite. A noite foi passando. E aí Paulo disse, sabe o que Paulo olhou para cima e disse? Se nós não dormirmos, a vitória vai chegar na nossa vida. A palavra do Senhor diz que já era por volta da meia-noite. E Paulo olhou para ele e disse, olha, nós não podemos dormir. Louvado seja Deus. Porque a vitória vai chegar na sua vida. Irmãos, qual é a motivação? Em que hora estamos glorificando ao Senhor? Será que nós estamos glorificando quando está tudo bem? Será que na hora de nós glorificar o Senhor é quando está dando tudo certo? Ah, eu estou fazendo a obra de Deus, tem que dar tudo certo. Se começar a dar uma coisa errada, o irmão já me entristeceu, eu vou deixar de lado. Porque a obra de Deus tem que dar tudo certo. Sabe o que é que eu aprendo? É que a gente a cada dia precisa estar pronto para ser humilhado, para ser exaltado, para o Senhor levantar. A gente está muito preparado, estamos muito prontos para receber honra e glória. Mas na hora da tribulação, baixamos a cabeça de imediato e achamos que somos humilhados só porque passamos uma luta. Irmão Cosmo aí mesmo sabe que muitas vezes muitas portas se fecham, como ele já mesmo disse. Muitas portas se fecham na hora da evangelização. Mas isso apenas é uma porta. Porque outras portas vão se abrir para que Deus faça o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Aleluia, glórias a Deus. A primeira lição é que as lutas vêm em nossas vidas para que, em primeiro lugar, para nós darmos glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Deus libertou o povo de Israel, a Bíblia conta que o mar se abriu. Não foi assim? E o povo passaram em seco. Aí quando chegaram do outro lado, aí Moisés levanta o cajado e o exército de Faraó é destruído.
Louvado seja Deus! Eles começam a dançar e aí começam a fazer uma festa. A Bíblia conta que Miriam tirou um instrumento, que eu não sei o nome, e começou a tocar e fazer uma festa. Glória a Deus. Eu confesso que eu acho maravilhoso essa história. Mas eu digo para vocês, irmãos, que eu analisar essas duas histórias, eu prefiro ficar com o exemplo de Paulo, que mesmo antes de Deus fazer o milagre, ele foi capaz de glorificar ao Senhor. Olha, Miriam estava com o mesmo instrumento que ela tocou do outro lado, irmão. O mesmo instrumento que ela cantou lá. Porque Deus tinha feito uma grande maravilha. Mas ela teve a oportunidade de glorificar a Deus antes do mar se abrir. Louvado seja Deus. Você precisa entender, irmãos, que mesmo quando o mar estiver fechado, louvado seja Deus. Mesmo quando o mar estiver fechado, Deus é fiel na minha e na tua vida. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Bom, eu disse que eu não gosto de pregar porque eu choro. E quando eu cheguei aqui, eu disse, irmãozinho, eu não gosto de pregar porque eu choro e eu fico consertado. Eu peço desculpas aos irmãos, que a palavra de Deus, muitas vezes eu sou sensível. Mas quando eu cheguei aqui, que me ajoelhei, eu já chorei. Aí eu tive que fazer o quê? Agora não tem mais jeito. Seja Deus. Aí veio o irmão Cito ali, e é outro chorão, né? E começou a chorar aqui. Aí o Wesley vem, chora também. Aleluia. Meu Deus, eu estou no meio dos chorões. Aí o pastor vem de lá para cá, aí lê um texto que diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto peleia, volta com júbilo e com Deus fez. Então vamos chorar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aí deixa Deus fazer a obra. Olha, irmãos, quando o mar está fechado, é aí onde conhece o crente. Com o mar aberto, todo mundo é crente, irmãos. Todo mundo faz a obra e é bonito. O testemunho é bonito, todo mundo quer me ouvir. Todo mundo quer ouvir o crente que passou pelo mar seco. Mas poucos querem ouvir aqueles que o mar está fechado ainda. Louvado seja Deus, e que o milagre não chegou na sua vida. E eu confesso que eu aprendi a aprender com esses irmãos. Eu aprendi a ver nesses irmãos os verdadeiros servos de Deus. Aqueles que mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, ele tira o seu tempo, ele glorifica ao Senhor, ele não procura dificuldade, ele faz a obra. O pastor certo dia estava dando um estudo e ele disse assim, que só conhece um crente quando ele passa por uma prova. O crente verdadeiro só se conhece quando ele passa por uma prova. E quando ele não passa por uma prova, ele não se conhece direito. Eu, certo dia, nas minhas viagens, eu trabalhava em Petrolândia, e eu vinha viajando e recebi uma carona. Recebi uma carona do caminhoneiro. Ele me deu uma carona de Petrolândia até a Floresta. Aí ele vinha me dizendo que tinha muito medo de passar naquela estrada, porque tinha muitos assaltos. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, depois eu já passei nessa estrada aqui, eu estou há 4 anos viajando, nunca, graças a Deus, teve o livramento, nunca teve. Ele disse, muita gente já disse isso, mas depois do episódio que aconteceu comigo, eu fiquei com medo. Ele disse, o que foi? Ele disse, olha, eu vinha certo dia nessa estrada, e assim como você, eu dei a carona a um policial. Eu parei o carro e ele veio comigo. E aí, quando o policial entrou no carro, ele foi e disse assim, começou a contar a história. Do mesmo jeito. Eu tenho medo de andar nessa estrada, porque a estrada tem muito. Aí ele disse, o quê? Rapaz, eu sou policial. Se você teve medo, foi nas outras viagens. Nessa, pode ficar despreocupado. Eu sou um homem treinado. Os momentos que eu já encarei,
o inimigo, eu tenho treinamento para defender a minha pessoa e você também. Pode viajar tranquilo. Aí o caminhoneiro ficou tranquilo, né? Ah, então vamos seguir a viagem. Quando ele viu mais na frente, tinha uma curva e ele viu um carro parado. O caminhoneiro ia devagar. Quando prestou atenção, ele viu era um assalto que estava acontecendo. E eles começaram a ficar assustados. Ele ficou assustado. Eita, está tendo um assalto. Aí o policial disse, é o quê, homem? Está tendo um assalto ali. Aí o policial, pare. Ele disse, não, mas você não está aqui, puxa a arma aí. Ele disse, pare, rapaz, pelo amor de Deus. Para aqui. Aí ele encostou no caminhão, os bandidos viram de lá. E aí, quando ele encostou o caminhão, que o caminhão deu aquela brega, disse que o policial tirou o irmão Cosmo dentro do mato. E ninguém viu mais. Até hoje ele tem a bolsa dele, com as coisas dentro do caminhão. Ele era treinado para correr. O homem treinado, quando viu a prova diante dele, correu mais que tudo. Sumiu dentro das varas verdes, que ninguém viu mais. Diz que os caras vieram ainda atiraram nele, mas diz que nem a bala pegou. Sumiu, irmão. Então você está entendendo? Aquele homem que parecia tão valente, tão preparado que estava ali, mas quando ele se viu diante do inimigo, diante da verdade, aí a coisa foi diferente. Aí faz que nem a história. Falar é fácil. Mas está dentro da prova, né, irmão? Está dentro da prova, é difícil. Na hora que você está com uma enfermidade na sua vida, na hora que você está com um filho, com um irmão, passando por dificuldade, na hora que você quer pregar o evangelho dentro da sua casa, e aqueles que são seus não lhe escutam, e você diz, Senhor, o que é que eu faço? Você precisa entender que você está na prova. E quem vai aguardar, e quem vai estremecer os alicerces é o Senhor. Não é você não, irmão. Essa obra não é feita por você. O poder dessa obra não é seu. O poder da obra de Deus é dele. E ele nunca vai dar a você. Há muitos pregadores que falam aí o Deus de fulano. Eu estou orando por Deus de fulano. Olha, irmãos. Deus não se intitula Deus de ninguém. Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. A obra é dele. Ele é quem faz o tempo dele. A obra é do Senhor. Ele é quem vai fazer uma grande obra na sua vida, naquilo que está sendo provado, naquilo que você está passando. E o Senhor é quem vai fazer a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você não dormir, pode dizer, se você não dormir, a vitória vai chegar na sua vida. Também deixe dormir não, viu, irmão? Não deixe dormir. Irmãos, vamos lá. Segundo exemplo, eu já falei, que é para você reconhecer os seus próprios limites. O terceiro, nós já estamos concluindo, viu? Ninguém vai dar tempo, ninguém dormir aqui, se Deus quiser. A terceira lição é para que o seu exemplo seja visto por aqueles que estão por perto. A Bíblia fala, no versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo. Está vendo aí o que é importante, irmão? Na hora da prova, aí você está glorificando ao nome do Senhor. E o teu vizinho diz, oxe, esse crente é doido. É uma prova tremenda, é dificuldade tremenda, porém ele não deixa de dar glória a Deus. E eles começam a ouvir. E aí tem um mistério. E aí o importante, se você faz a obra. Aí vem para o terceiro exemplo, para o quarto, que diz assim, por que as lutas vêm na sua vida? É porque, para que, através de você, vidas venham ser salvas.
para o nome do Senhor. Esse é o grande propósito, irmão. Não pense que Deus vai levantar você para ser um grande homem, só porque Ele quer que você seja grande e conhecido. Olha, irmãos, a grande missão dos crentes nessa terra, não se engane, não é para possuir carro, não é para possuir dinheiro. A grande missão é pregar o Evangelho e vidas venha se converter ao Senhor. Amém. Não se engane, é porque Deus te exaltou. Deus te exaltou para fazer a obra dele. Deus. Louvado seja Deus. Não se engane, não queira glória e honra para você. Pegue esta glória, esta honra que Deus te deu e use para fazer a obra dele. A Bíblia conta, irmãos, para concluir, que o que aconteceu? Eles começaram a orar e começaram a cantar. O cárcere estremeceu. E as correntes que estavam na mão dele caíram por terra. E todas as portas se abriram. Foram todas as portas. Irmão, se não fosse Deus, eu imaginando um terremoto desse, se fosse um lugar desse, até caía tudo. Morria todo mundo. Eles estavam lá embaixo. E a Bíblia diz que o terremoto foi só para abrir porta. Aleluia. Vai ser assim que Deus vai fazer. Esse terremoto na tua vida vai ser só para abrir porta. Vai ser isso. Glória a Deus. Assim é que vai acontecer. Não vai abalar ninguém. Eita, Deus tremendo. Até o carcereiro estava lá. E quando se acordou, meu Deus do céu, fugiu todo mundo. Sabe o que significava, irmão? Um carcereiro é responsável pela vida de um preso. Se um preso fugisse, os magistrados, eles humilhavam e torturavam e matavam o carcereiro. Quando ele viu todas as portas abertas, ele pegou a sua espada e disse: eu vou morrer, porque eu não aguento ser humilhado. Porém, Paulo diz, o que é que Paulo diz? Eu vou ler o texto para você ficar melhor da gente Glória a entender. Jesus. Louvado seja Deus. Então levou para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou. Então Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo todos de sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Entendeu por que foi que Paulo passou por aquela luta? Para poder a obra de Deus crescer. Glória a Deus. Para que aquele carcereiro fosse salvo. Para que a família dele fosse salva. E aquele agora que cuidava dele. Que cuidava, que agora estava cuidando na prisão. Cuidava dos seus ferimentos. E chorando e dizendo: Senhor me salvou. A obra foi feita. Mas por que foi feita? Porque tinha um vaso ali para Deus usar. Quem é vaso aqui? Eu usar, irmão. Só que não veio com Paulo. Por isso, o irmão aí, não durma. Porque a vitória vai chegar à tua vida. Aleluia.